Bom dia, meu segundo ano. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem nessa manhã de terça-feira, dia 17 de agosto de 2021. Sou o professor Ricardo Nascimento e nós vamos iniciar agora a nossa aula de língua portuguesa. O que nós vamos trabalhar hoje? Relato pessoal. Então, saímos das histórias em quadrinhos e agora a gente vai trabalhar os relatos pessoais. Para isso, vamos verificar qual vai ser a nossa habilidade. Ler e compreender com certa autonomia HQ, relato pessoal e carta pessoal, desenvolvendo o gosto pela leitura. Nós temos aqui esses 3 gêneros textuais, porém nós vamos focar hoje no relato pessoal, porque nós já trabalhamos bastante as histórias em quadrinhos, ok? Mas antes da gente entrar no nosso conteúdo, vamos fazer a nossa descoberta literária. Qual será a história que eu vou trazer para vocês hoje, nesse momento de leitura de leite? Relato de uma criança entediada com a pandemia. Então, nós vamos fazer esse relato, essa aqui é uma leitura de uma criança que está entediada com a pandemia. Hoje vou falar sobre como tenho passado a pandemia. Estou muito entediado. Eu não estou saindo para a rua e não posso ir a festas. Eu brinco em casa, durmo, como, ajudo minha mãe nas tarefas de casa e o dia termina. Dia seguinte, ajudo minha mãe a lavar a louça, passo pano na casa, olho meu irmão pequeno, às vezes vou no mercado comprar pão. Leio, faço exercícios, arrumo a casa, dou banho no meu cachorro, coloco água e ração para ele, todos os dias iguais. Ir à escola, uma coisa que eu adorava, não posso mais. Estou em casa, tudo é feito em casa. Adoro minha casa, mas sinto falta de todo o resto que também faz parte da minha vida. Eu vejo que isso vai passar e que precisamos nos isolar para tudo mais rápido acabar. Mas não vejo a hora de poder ir à escola, brincar com meus amigos e toda a família se reencontrar. Esse texto, como a gente acabou de fazer a leitura, ele é um relato pessoal, ou seja, uma pessoa conta uma parte de sua vida, fala de uma situação em que vivenciou. No caso, esta criança faz o relato de um momento que ele está vivenciando recentemente, que é a pandemia, coisa que todos nós estamos vivenciando. Vocês gostaram do relato pessoal que a gente acabou de fazer a leitura? Espero que vocês tenham gostado e também eu acredito que vocês se identificaram com o texto. Por quê? Porque vocês estão isolados em casa, não estão podendo ir até a escola. E aí, tudo o que faz é dentro de casa. Aproveita para ajudar os pais a fazer alguma atividade. Faz todas as tarefas que era para ser feita na escola, está fazendo em casa. Também está tendo que assistir às aulas na TV. E aí você vai, brinca também dentro de casa e quando sai uma vez ou outra é raridade. Eu tenho certeza que todos nós estamos loucos para voltarmos para a nossa sala de aula. Agora vamos ler outro relato pessoal. Nesse novo relato pessoal que a gente vai fazer a leitura, nós vamos poder sim focar no assunto que a gente quer trabalhar hoje, que é a leitura e compreensão de relatos. Então vamos lá para o primeiro relato. Quando eu era criança, resolvi escrever meu testamento. Meu gato herdaria todos os meus brinquedos. Meu quarto ficaria para o Alexandre, um rapaz sem teto que sempre me cumprimentava. Já meu livro sobre boas maneiras, eu deixaria para meu irmão depois daquela briga que tivemos. Levei esta lista para uma tia que é advogada e pedi que ela validasse.
Esperta que é, ela fez várias cópias do papel e mandou para toda a família. O original, minha tia emoldurou e deixou sobre sua mesa de trabalho, junto com seus diplomas. Assim, ela arrancou risadas, não dos parentes, mas também dos seus clientes. Crianças, chegamos ao fim desse relato pessoal, que a gente vai focar na leitura dele, na interpretação. Por quê? Vocês viram como o relato da leitura de leite que a gente fez e também esse novo relato, como eles são parecidos. Parecidos em que momento? No momento em que a organização dele é semelhante um com o outro. Por quê? Porque nós temos um personagem relatando o que aconteceu com ele. Então, o personagem, ele também é autor. Ele está escrevendo o texto. Então, ele escreveu o texto e contou uma história onde ele participou. E outro detalhe, não é história fictícia. Relato pessoal é aquilo que acontece com a pessoa. Ou é um fato que já aconteceu, ou é um fato que está acontecendo nesse exato momento. Então, vocês viram que o primeiro relato é de uma situação que está acontecendo agora, que é na pandemia. O segundo relato é de algo que aconteceu quando ele era criança. Então, que foi quando ele resolveu fazer o seu testamento. Colocou o cachorro, o irmão e um menino sem teto como seus herdeiros. E aí, por que a gente sabe que ele já é alguém adulto? Porque ele fala, quando eu era criança. Então, tudo isso vocês vão ver nas perguntas que eu tenho para fazer para vocês no decorrer da nossa aula de hoje. Então, vamos lá para a nossa análise. Então, olha só. Agora, vamos analisar este relato pessoal? Vamos. Vamos fazer a análise dele completamente para que vocês possam tanto fazer a leitura do texto como também compreender e ter total conhecimento. Vamos lá. Nós vamos fazer algumas fragmentações do texto. Vamos pegando por partes, combinado? Então, fragmentação, partes. Relato. Quando eu era criança, resolvi escrever meu testamento. Isso aí é o que vem escrito já bem no início do texto, no começo. Então, quando eu era criança. Perceberam aí? Olha a primeira pergunta que tem para vocês. O relato que acabamos de ler conta a história de quem? E aí? Essa pergunta é bem pertinente. É uma inferência local, porque você vai fazer a leitura do texto e você já vai descobrir. É uma informação explícita, porque na hora que você lê o texto, você já sabe de quem é o relato e de quem ele contou a história. Então, o relato que acabamos de ler conta a história de quem? Vocês sabem? Com certeza vocês sabem. Vamos ver aqui, ó. Quando eu era criança. Então, nós estamos contando a história de uma criança. Então, o relato é de uma criança. Agora, nós podemos afirmar que é um menino ou que é uma menina? Não. Só podemos dizer que ele era uma criança. Agora, não sabemos se era homem ou se era mulher. Ok? Vamos lá, vamos dar continuidade então? E nós continuamos com o mesmo trecho do texto para análise. Qual será a pergunta que vem agora para vocês? O que o personagem decidiu escrever quando era criança? Vocês lembram? Quem não lembra já faz a leitura aqui, ó, rapidinho da frase que tem no primeiro parágrafo do texto, para vocês descobrirem.
Então, o que o personagem decidiu escrever quando era criança? Vocês lembram? Com certeza vocês lembram. Então, vamos fazer a leitura pausada para que vocês possam perceber? Quando eu era criança, resolvi escrever meu testamento. Então, lá no final da frase, nós encontramos a resposta. O que o personagem decidiu escrever? Olha ali, ó. O que ele decidiu escrever quando ele era criança foi um testamento. E vocês já escreveram um testamento? Vocês sabem para que ele serve ou você descobriu para que ele serve depois de fazer a leitura deste relato? Ainda analisando a mesma frase, temos outra pergunta para vocês. O personagem ainda é uma criança? Estão vendo? Ainda há pouco eu dei um spoilerzinho sobre essa pergunta. Vocês lembram? Antes de começar a apresentar as perguntas para vocês, eu mencionei essa pergunta aqui e ainda dei a resposta. O personagem ainda é uma criança? Vocês lembram? Se ele é uma criança ainda? Então vamos fazer a leitura do texto. Quando eu leio o texto, eu leio da seguinte forma: quando eu era criança. Quando eu era criança, ou seja, não é mais. Era, está no passado. Então, se foi o que aconteceu no passado, ele era, ele não é mais. Então, o personagem ainda é uma criança? Não. Provavelmente seja um adulto, ou um adolescente, ou talvez um idoso. Agora aí, cabe a você decidir aí o que ele é. Criança ele não é mais. O que você acha? Ele é um adolescente, um adulto ou um idoso? De acordo com o que ele escreveu, o que vocês acham? Eu acho que ele já é um adulto. Mudamos de frase, olha aqui. Quando eu era criança, resolvi escrever meu testamento. Não, ainda continuamos na mesma frase. Mas eu tenho aqui destacado a palavra testamento. Por que eu tenho essa palavra destacada? Vamos lá. Pensem aí por que eu deixei a palavra testamento destacada. Porque eu tenho essa pergunta aqui, olha só. O que é um testamento? Você sabe o que é um testamento? Eu questionei a vocês agora há pouco também essa mesma pergunta. Você sabe o que é um testamento? Você já escreveu? Você descobriu somente quando estava fazendo a leitura do texto que eu apresentei para vocês hoje? Então, testamento, muitas pessoas costumam fazer. Para quê? Para deixar bens para outras pessoas. No caso, vocês lembram bem que a criança aqui da história, quando fez o testamento, ele deixou para 3 herdeiros. O gato, o irmão e um rapaz sem teto. E aí o que ele deixou? Ele deixou os seus bens, os bens que ele tem. Não é muita coisa, não é uma casa, não é um carro. Mas ele tinha alguma coisa, então ele resolveu deixar para eles. Então, o que é um testamento? O testamento é um documento por meio do qual uma pessoa expressa sua vontade em relação à distribuição dos seus bens, que acontecerá depois da sua morte. Ou seja, geralmente um testamento é deixado para quê? Para que, quando a pessoa venha a morrer, os seus bens, o que ele tem, ser dividido, ser entregue para quem ele deixou mencionado no testamento. Professor Ricardo, mas aí eu conheço alguém que faleceu e não deixou testamento. Os filhos dele,
a esposa dele dividiram. Tudo bem. Também tem essa questão. Tem pessoas que preferem não fazer a divisão enquanto está vivo, preferem não anotar num papel e nem validar e deixar aí as pessoas se dividirem como quiserem. Mas o documento é importante e interessante, por quê? Porque aí já fica feito à vontade da pessoa que venha fazer a partida. Não é? Olha, fica a dica para vocês. Agora vamos para outra parte do texto, para que a gente possa fazer a análise mais profunda. Olha aqui a pergunta que eu tenho para vocês. Quem seriam os herdeiros da criança? Olha aí, nós já falamos algumas vezes sobre isso. Quem seriam os herdeiros da criança? Quem era que estava lá pronto para receber toda a herança que ele tinha para deixar? Não era muita coisa, mas era o que ele tinha, o que ele podia. Para que a gente possa descobrir, ter realmente certeza de quem seriam realmente os herdeiros da criança, o que a gente tem que fazer, meus queridos e minhas queridas? Aí eu fiquei na dúvida, eu lembro de 2 herdeiros, mas não lembro do terceiro. Eu volto ao texto. Então, olha aqui, ó. Vou voltar ao texto para fazer a leitura. Lá no 2º parágrafo. Quem seriam os herdeiros da criança? Vamos lá? Meu gato herdaria todos os meus brinquedos. Opa! Achamos aí o primeiro herdeiro. Quem é o primeiro herdeiro? O gato. E não é o gato de qualquer pessoa, é o gato dele, da criança. Meu quarto ficaria para o Alexandre, um rapaz sem teto que sempre me cumprimentava. Olha aí, encontramos o nome do segundo herdeiro, Alexandre, que é um rapaz sem teto. Já meu livro sobre boas maneiras eu deixaria para meu irmão, depois daquela briga que tivemos. Encontramos o terceiro herdeiro, o irmão da criança. Assim, vamos lá responder a pergunta. Quem seriam os herdeiros da criança? O gato, o Alexandre e o irmão. Outra pergunta sobre esse trecho da história. O que o gato herdaria? Vocês lembram que o gato entrou aí para receber uma herança. E o que ele vai ganhar? Vamos ler de novo? Meu gato herdaria todos os meus brinquedos. Olha aí. Nós temos aqui então destacado essa frase, ó. Meu gato herdaria todos os meus brinquedos. Esse gato vai ficar muito feliz, porque olha, vai receber todos os brinquedos de uma criança. É um sinal de quê? De que esse gato gostava de brincar com os brinquedos dele. Vocês não acham? Então vamos colocar aqui o que o gato herdaria? O gato herdaria todos os brinquedos. E vocês deixariam seus bens para quem? Já pensou? Seus livros, sua mochila? O que o Alexandre herdaria? E aí? O rapaz sem teto, que é o Alexandre, o que será que ele herdaria? Vamos fazer a leitura novamente do texto. Meu quarto ficaria para o Alexandre, um rapaz sem teto que me cumprimentava. Então aqui nós temos a resposta que a gente queria. O que o Alexandre herdaria? Então, o Alexandre ficaria com meu quarto. No caso não é o meu, é o quarto da criança que fez o relato pessoal, tá certo? Então, ele vai deixar o quarto para o Alexandre. Vocês já pararam para pensar também para quem vocês deixariam o quarto onde vocês dormem? A cama, a rede, os lençóis? Já pensaram? E aí, vocês acham que quem mereceria ficar com o seu quarto? Com o seu local de dormir? O que o irmão herdaria? Ele tem um irmão
E vocês lembram que eles tiveram um conflito? Então, eles tiveram um conflito. Mas mesmo assim ele vai deixar algo para o irmão. O que será que ele vai deixar para o irmão? Vamos fazer a leitura. Já meu livro sobre boas maneiras, eu deixaria para meu irmão, depois daquela briga que tivemos. Olha aí, falei para vocês que eles tiveram um problema, tiveram aí uma grande discussão. E o nosso personagem, ele tem um livro sobre boas maneiras, um livro que ensina as pessoas a serem educados. E olha aí que interessante. O que o irmão herdaria? Vamos ver a resposta? O irmão ficaria com o livro sobre boas maneiras. Imagina aí, vocês. Se vocês têm um livro sobre boas maneiras, para quem vocês deixariam? Para quem vocês dariam de herança? Quem será que está merecendo melhorar os comportamentos? Pensem aí. Nós temos agora aqui destacado, um rapaz sem teto. Por que será que eu deixei essa frase destacada? Vocês sabem? Porque eu tenho uma perguntinha sobre essa frase ali. O que significa a expressão um rapaz sem teto? Vocês viram que durante o texto, nosso personagem disse, meu quarto ficaria para o Alexandre, um rapaz sem teto. Mas o que significa um rapaz sem teto? Pensem aí. Pensaram? Um rapaz sem teto, eu tenho certeza que a minha resposta é a mesma de vocês, porque vocês são inteligentes. Um rapaz sem teto é que o rapaz não tem moradia própria, ou seja, ele vive na rua. Então, quando vocês ouvirem alguém falar, olha, aquela pessoa é uma pessoa sem teto, é um rapaz sem teto, é uma moça sem teto, ou seja, não tem moradia própria, não tem uma casa para morar, vive na rua, ou vive debaixo da ponte, como muitos costumam ficar, para não pegar tanto sol, para não pegar tanta chuva. Ok? Então, um rapaz sem teto significa uma pessoa que não tem moradia própria, vive na rua. Outra pergunta para vocês. Por que Alexandre iria ganhar o quarto? Vocês sabem por que ele iria ganhar o quarto? Ele poderia ter deixado o quarto para o gato, para o irmão, para qualquer outra pessoa, mas ele deixou para o Alexandre. Por que o Alexandre iria ganhar o quarto dele? Olha só, ele se compadeceu do menino. Alexandre é um rapaz sem teto que sempre me cumprimentava. Ou seja, Alexandre morava na rua, mas era educado, respeitava as pessoas e cumprimentava a criança toda vez que ela passava lá. Então, por que Alexandre iria ganhar o quarto? Porque sempre lhe cumprimentava. Então, ele admirava essa atitude do Alexandre. E agora que nós temos livros sobre boas maneiras, essa frase aí é interessante. O que significa a expressão livro sobre boas maneiras? Eu até falei para vocês ainda há pouco. Não falei? Pois é, falei para vocês. O que significa livro sobre boas maneiras? Será que vocês estão merecendo ganhar um livro sobre boas maneiras? Eu acredito que muitos mereçam, mas outros nem tanto. Livro sobre boas maneiras significa que o conteúdo do livro ensina os leitores a serem educados. Cá entre nós. Tem muita gente mal educada no mundo, né? Então, é por isso que foram criados os livros sobre boas maneiras, para ensinar as pessoas a serem mais educadas umas com as outras. Esse livro ensina as pessoas a utilizar aquelas palavrinhas mágicas. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigado, por favor, até logo. Então, olha aí, se vocês conhecem alguém que não tem boas maneiras, dá um livro como esse para eles, tá bom? Porque esse livro ficaria para o irmão da criança. Vocês lembram por que ele ia dar o livro sobre boas maneiras para o seu irmão? Vamos procurar aqui.
eu daria para meu irmão depois daquela briga que tivemos. Ou seja, olha aí o motivo aparecendo, as evidências. Por que este livro ficaria para o irmão da criança? Porque eles tiveram uma briga, então a criança considera que o irmão não tem boas maneiras, ou seja, não é educado. E será que o nosso protagonista da história também era educado? Ele tinha um livro, mas será que ele já era educado? Fica aí a dúvida. Temos aqui outro trecho e a pergunta. Por que a criança queria que a tia validasse o testamento dele? Vocês sabem? Olha aqui a palavra validasse. Para tornar-se válido, verdadeiro e legítimo, para ninguém contestar quando ele viesse a falecer. Então, se está escrito, está valendo, ok? Levei esta lista para minha tia, que é advogada, e pedi que ela validasse, porque a criança escolheu a tia para validar o testamento dele. Vocês lembram por que ele escolheu ela? Ela tinha uma profissão. Olha ali, ó. Uma tia que é advogada. Então, quem geralmente ajuda alguém a fazer um testamento é um advogado, porque sabe das leis, sabe que tem que ser registrado em cartório. Então, por isso que o documento é validar-se. Então, é porque ela é advogada. Esperta que é, ela fez várias cópias do papel e mandou para toda a família. Que qualidade a criança atribuiu à sua tia, que era advogada? Vocês lembram? Esperta. Então, olha aí. A tia dele é esperta, ou seja, ele deve ser esperto puxando para ela. Então, a qualidade da tia é esperta, assim como vocês. Conforme o pensamento da criança, o que levou a tia advogada a fazer várias cópias do testamento da criança e enviar para toda a família? E aí, o que é que vocês acham? Porque o desejo de que todos tivessem consciência que o testamento dele era verdadeiro e fosse feita à sua vontade. Então, meus queridos, então aqui, ó, vejam bem, a tia foi bem esperta, acabou enviando todo o documento para toda a família e assim todos ficaram sabendo que o documento era válido, era verdadeiro, ok? Assim a gente terminou a nossa aula de hoje e eu espero vocês até daqui a pouco. Tchau!